Olá pessoal do Umbanda Trabucada, sejam bem-vindos ao canal. Esse é um vídeo em que eu vou citar um exemplo de como a espiritualidade nos avisa, de como a espiritualidade está presente em nossa vida e muitas vezes a gente não se dá conta, né? Dos avisos, né, dos nossos mentores, dos avisos que os nossos guias nos dão, né? E de que forma eles trabalham no sentido de nos proteger, no sentido de nos guiar pelo melhor caminho, né? Então vou começar a história, tá? Eu trabalhei numa empresa, essa empresa ainda tem um escritório aqui, tá? Onde eu moro, tá aqui, né? Acho que daqui a pouco o pessoal até chega aqui, vocês vão ouvir um barulho lá fora, é o pessoal do escritório dessa empresa em que eu trabalhei. Bom, eu trabalhei durante algum tempo dirigindo um carro da empresa, dirigi HR, né? E, e eu sempre estive conectado com a espiritualidade, tá? Sempre essa foi sempre minha busca e continua sendo a minha busca. Cada dia eu busco mais no caminho espiritual, cada dia eu busco mais trilhar o melhor caminho, né? Sempre me aproximando, tentando me aproximar cada vez mais da espiritualidade. Então assim, gente, eu dirigi um HR, tá? Para essa empresa. E é óbvio que você começa a dirigir um carro, você começa a conhecer os pontos do carro, né? Se o carro está desregulado, se aparece um barulho diferente, você já saca, né? Fala, pô, o carro tá com um barulho esquisito e não é um barulho comum, não é um barulho normal. Para quem está de fora, parece brincadeira, às vezes parece especulação, né? Aí você fala, oh, o carro tá com um barulho estranho. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a ouvir um barulho estranho no carro, era na parte da frente do carro, tá, da suspensão, e eu cheguei pro meu patrão e falei, ó, o carro tá com um barulho estranho, não é um barulho comum, mas assim, eu falo que é um barulho estranho, porque é um barulho mínimo, mas existe, tá acontecendo alguma coisa com o carro, eu como não sou mecânico, né, mas até pedi para ele, né, eu falei, não tem como você pedir pro pessoal dar uma olhada, o seu mecânico dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Ele falou, não, isso aí deve ser alguma borrachinha da suspensão que soltou, né? Alguma borrachinha gasta, alguma coisa do tipo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Só que no fundo, gente, alguma coisa me dizia, sabe? Me dizia que o carro não estava legal. E assim, eu estava sempre antenado, né? Esse trabalho que eu tinha era um trabalho de muita correria, tinha que correr para um lado, para o outro. Corria muito com o carro, né? No sentido de ter que entregar o serviço a tempo, né? Tinha essa responsabilidade, tinha essa cobrança. Quando foi um dia, eu estava vindo com esse carro, ia entrar à direita, né? Mas eu tinha que parar na avenida e esperar a minha vez para entrar à esquerda. Nesse dia eu não estava correndo muito, tá? Tava aí por volta de uns 40 km por hora. Dei a seta para entrar, só que na minha frente tinha um Palio, tá? Que ia entrar também, tá? Pro lado esquerdo. E no momento em que eu fui frear essa HR, o cabo de aço do freio quebrou. Resumindo, bati no fundo do Palio. O cara ficou meio nervoso, óbvio, né? Ficou assustado com a pancada, porque ele estava parado. Eu cheguei e bati, né, no fundo do carro. Expliquei para ele que perdi o freio, né? Enfim, a HR não amassou muito. No entanto, o Palio ficou um pouco avariado. Enfim, no outro dia eu levei essa HR no mecânico, sem freio, né? Com os macetes aí, com os meus macetes, consegui levar até o mecânico. Chegando no mecânico, ele falou, ó, é só o cabo de aço que está quebrado, né? Só isso, né? Eu falei, ó, é o cabo de aço que quebrou, mas faz um favor para mim, dá uma olhada na suspensão, tá? Tá fazendo um barulho estranho, não é um barulho comum. E ele realmente deu uma olhada na parte da suspensão e tem uma peça lá que eu não sou mecânico, tá? Mas é uma peça responsável pelo direcionamento das rodas. Quem conhece aí pode escrever aí, tá, gente? Eu não sou mecânico, não entendo, sei dirigir, mas não entendo nada de mecânica. E essa peça estava podre, tá? Ele deu uma olhada, retirou a peça. Falei, se tiver, ele falou, tá ruim a peça, eu vou tirar. Falei, tira aí que eu vou filmar, mandar pro meu chefe.
E, enfim, ele tirou a peça estava podre. Aí ele me perguntou, quando você vem na rodovia, você vem... Que velocidade que você costuma andar na rodovia? Bom, a rodovia é 120 no máximo, como eu ando com a HR carregado, né, pesada, eu ando 90 por hora, né? Ele falou, cara, se essa peça aqui quebrasse você a 90 por hora, com certeza você causaria um acidente muito grave. Muito provavelmente você não estaria aqui mais, né? Aí eu filmei, né, mandei pro meu chefe, é, filmei a peça, falei, ó, lembra do barulho que eu falei para você? Já estou falando do barulho, ó, há uns 15 dias, e você me disse que era só uma borrachinha, era só uma coisinha de, sei lá, uma borrachinha gasta. Olha aí a peça aí, podre, com risco enorme, tá? Um risco iminente de causar um acidente, de machucar alguém ou até perder minha própria vida. Fiz a imagem da peça, mandei para ele e eu falei, ó, tá vendo? Você ia ficar sem sua HR e sem o funcionário, né? Aí ele falou, bom, poderia ficar sem um funcionário, não poderia ficar, mas antes o funcionário do que a HR. Eu falei, mas eu já estava falando aí uns 15 dias que o carro estava com problema e realmente, gente, eu ouvi esse barulho, não era um barulho audível, tá? Para quem não dirigiu o carro. Eu, como conheci o carro, dirigia diariamente, sabia que aquele barulho não era uma coisa normal e passei para frente, né? Pedi para eles tomarem uma providência, não tomaram e graças aí à espiritualidade, a meus amigos, né, espirituais, eu estou aqui hoje contando essa história. Mas o que eu quero passar para vocês com essa história, gente, a espiritualidade, o plano espiritual, os espíritos que trabalham no plano espiritual, eles nos dão muitos avisos, tá? De muitas coisas que vão acontecer. E por incrível que pareça, são nos piores momentos que eles estão mais presentes, tá? Então assim, há males que vêm para o bem. Esse caso mesmo do fato da HR quebrar o cabo de aço de freio, quebrar o cabo de freio, que eu perdi o controle da HR, não tinha mais controle. Ainda bem que não estava correndo tanto assim, estava aí por volta de uns 40 por hora, né? Fez com que eu levasse o carro no mecânico e pedisse para ele dar uma olhada na parte da suspensão, na parte da frente, né? Então assim, conclusão, há males que vêm para o bem, tá? Muitas coisas às vezes acontecem na nossa vida, a gente fica se perguntando por que aconteceu, não deveria ter acontecido. Muitas vezes a espiritualidade faz isso com você, faz isso comigo, faz isso com qualquer pessoa, tá? Muitas vezes para nos preservar, né? Para que nós possamos continuar a nossa missão, a nossa escola aqui na encarnação, né? Aprendendo. A espiritualidade tem uns macetes, né? Para fazer com que a gente acabe descobrindo um caminho que não era certo, acabe descobrindo um problema que poderia tirar a vida de alguém, poderia causar um estrago muito maior, porque um carro desse perdendo o controle numa rodovia poderia tirar a vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com o problema, e era um problema mecânico, falta de manutenção, não por falta de aviso, né, porque eu já tinha passado para frente, mas enfim, como eu não entendia nada de mecânica, insisti, e o que aconteceu? Bati no fundo de um carro, tive que bater no fundo de um carro, né, causar um dano material para que um dano maior fosse evitado, né? Então assim, é coisa de Deus, né? Coisa do plano espiritual, é coisa dos nossos protetores, é coisa dos nossos orixás, tá? Então assim, muitas vezes algumas coisas acontecem, algumas coisas que nos fazem refletir um pouco e pensar, realmente, isso deveria acontecer? Algumas coisas, gente, acontecem para nos frear, né? Para que coisas piores não aconteçam. Então muitas vezes a gente não entende, às vezes você se atrasa, muitas vezes você tem que atravessar uma rua, tem que atravessar uma avenida, muitas vezes a espiritualidade já te atrasa, faz com que você se atrase para não sofrer um acidente. Muitas vezes, quantos casos a gente não vê aí na internet, né, de pessoas que perderam o seu voo e o avião daquele voo, né, caiu, morreram
muitas pessoas, muitas vezes morreram todas as pessoas, e aquela pessoa só não morreu porque não estava no voo. Por algum motivo ela se atrasou e perdeu o voo. Então a espiritualidade ela tem maneiras de nos guiar, né? Quando a gente não consegue captar a mensagem direito, né, do que pode acontecer, porque eles estão, a todo momento eles estão mandando informações para a gente, só que a gente não consegue captar. Por quê? A gente está envolvido neste plano com muitos problemas, conta para pagar, patrão cobrando serviço, é porque está atrasado, é porque tem que correr, e a gente não se atenta para essas mensagens sutis, tá? Que são mensagens sutis, para você perceber se tem que estar muito equilibrado, muito tranquilo. E assim, eu tenho certeza que essa questão toda de eu ter batido no fundo de um carro foi para me preservar de um acidente muito maior, onde eu poderia ter perdido minha vida, muito provavelmente poderia ter feito uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a questão mecânica do carro, perdesse sua vida também, tivesse sua vida abreviada, envolvida num acidente. Então assim, há males que vêm para o bem. Então, para você perceber e entender as mensagens que o plano espiritual nos passa, você tem que estar muito tranquilo. Nos momentos mais difíceis, você tem que parar e analisar. Eu não estou sozinho, e pedir ajuda. Sabe, o telefonema de socorro, o telefonema de SOS, de pedido de socorro, é oração. O momento está difícil, ore, peça a seu orixá, peça a seu anjo da guarda, peça que ele te ajude nesse momento difícil, né? E tente manter o máximo de equilíbrio. Existem coisas que a gente pode mudar, existem coisas que a gente simplesmente tem que esperar, que não dependem de nós, né? Então não sofra antecipado, tá? Se tem uma questão que você pode resolver, beleza, então vai resolver. Se é uma questão que não depende de você, então espere, né, que a coisa aconteça. O que não depende da gente, a gente não tem que sofrer por isso. É assim que funciona, né? Muitas vezes a gente sofre antecipadamente sobre uma questão que foge ao nosso controle. Nós não controlamos tudo à nossa volta. Nós não controlamos nem a nós mesmos, quem dirá as pessoas que estão à nossa volta, né? Enfim, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Fiquem atentos aí, né, no que Papai do Céu fala no seu ouvido, no que Oxalá chega, cochicha, no que o teu guia chega e cochicha no teu ouvido, tá? Teu anjo da guarda chega e fala, ó, não vai. Se você sentir no teu coração que não deve ir, não vá. Muitas vezes se você perde um horário, às vezes você chega atrasado no teu serviço por algum motivo, sabe, meio que inconveniente, esqueci a chave, esqueci isso, esqueci aquilo. Não se cobre tanto a esse respeito. Muitas vezes você se atrasou por algum motivo, né? Muitas vezes você se atrasou para que a sua experiência aqui não fosse abreviada neste plano, né, nessa encarnação, ok? Muito obrigado a todos, muito axé, muita paz, até mais.